Paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero desde já te convidar a se inscrever neste canal, a ativar o sininho, a começar a ficar por dentro de todos os conteúdos que serão publicados através deste canal no YouTube. Também eu te convido a seguir as nossas redes sociais no TikTok, no Instagram, para você ficar por dentro de todos os conteúdos que nós postamos. Em cada uma das plataformas eu posto vídeos com conteúdos diferenciados e eu acredito que esses vídeos eles podem enriquecer a sua vida. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. Eu quero gravar aqui um vídeo para falar um pouquinho sobre Lucas 15, texto bíblico muito conhecido, que eu gosto muito, e eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos, algumas reflexões nos próximos minutos a respeito de Lucas capítulo 15. Eu quero fazer a leitura e eu vou fazer a leitura do capítulo completo, porque o meu entendimento, nós temos que ter um conhecimento geral de todas essas parábolas para que fique mais fácil a aplicação na hora que você estiver ministrando, na hora que você estiver ensinando, ou até mesmo para o seu devocional diário você conseguir ter um entendimento melhor a respeito dessas parábolas de Lucas capítulo 15. Então, me acompanhe, abra sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho Lucas capítulo 15. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheia de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, não há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou repetir o versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E havendo-se levantado, foi para o seu pai. Versículo 20, eu vou ler de novo. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em cima deste capítulo 15, que eu quero meditar com vocês nos próximos minutos. Muito obrigado você que fez essa leitura comigo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o porquê Jesus propõe essas três parábolas. Por que Jesus ele coloca nesse capítulo 15 três parábolas e o porquê que ele fala de coisas que estavam perdidas? O meu pastor da igreja onde eu congrego, ele costuma dizer que Lucas 15, ele é o achados e perdidos, né, da Bíblia Sagrada. Porque nós temos a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu e o filho que se perdeu. E nós precisamos entender que Jesus, ele propõe essas parábolas por conta da murmuração dos fariseus e dos escribas. Os fariseus e os escribas, eles estavam indignados, porque Jesus, sendo um mestre, ele deveria se portar talvez como um dos fariseus, mas pelo contrário, ele, como eles propriamente dizem, ele recebe os pecadores e come com eles. Então, Jesus ele propõe aí três parábolas. A primeira parábola ele fala a respeito da ovelha perdida. E ele fala que o pastor daquela ovelha, quando ele vai fazer a contagem das ovelhas, ele percebe que uma ovelha não está no seu aprisco, não está juntamente ao rebanho. Percebam que Jesus ele usa uma riqueza de detalhes para dizer que aquele homem ele deixa as ovelhas no deserto para poder ir atrás da que se perdeu. E o porquê que ele deixa essas ovelhas no deserto? Porque o objetivo dele é no retorno para a fazenda ou para a aldeia, onde o dono das ovelhas estava, ele não poderia chegar com uma ovelha a menos. Talvez alguns pensadores podem dizer, mas se aquele pastor fosse tão amoroso, por que ele não levou essas ovelhas para o aprisco e depois foi buscar a outra ovelha? E por que deixou no deserto? Alguns historiadores dizem que naquela época era comum vários pastores irem juntos com os rebanhos dos seus donos, dos homens que tinham dinheiro, para pastorear aquelas ovelhas juntamente. Então, no momento que aquele pastor ele se retira para buscar a ovelha que se perde, logicamente nós podemos entender que aquelas ovelhas elas não estavam descuidadas, mas haviam outros homens que estavam ali cuidando para que aquele rebanho não se perdesse mais nenhuma ovelha. E o fato dele deixar as ovelhas no deserto mostra a preocupação que ele tinha em ir no exato momento. Então, assim, aquele pastor ele não esperou
algum sinal para que aquela ovelha fosse retornar. Aquele pastor, ele, no momento exato que ele faz a contagem, ele percebe que aquela ovelha, ela está perdida, ele então abandona tudo e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Jesus, ele usa o exemplo de uma ovelha que é um animal indefeso, é um animal que não consegue andar sozinho, é um animal que na cadeia alimentar ele é a presa e não o predador. Um animal que não consegue enxergar mais que 1 a 2 metros. E aqui ele mostra a importância daquelas ovelhas andarem em rebanho. Ele mostra a importância que as ovelhas, elas precisam estar juntas para que nenhuma delas venha se perder. Talvez essa ovelha que se perde, ela pode ter ido comer um pasto um pouco mais distante e, por ter uma visão limitada, não conseguiu mais enxergar as suas companheiras e retornar para o aprisco. Assim também nas nossas vidas, nós precisamos ter intimidade com as outras ovelhas, nós precisamos estar próximo de outras ovelhas para não nos perdermos. E o versículo 5 fala que no momento que ele acha a ovelha, não fala onde que essa ovelha ela foi localizada, mas fala que ele a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. Não importa o quanto que ele andou, não importa o quanto que ele se cansou, mas ele já estava com aquela ovelha e ele agora põe a ovelha nos seus ombros. Talvez aquela ovelha estava desgastada por estar perdida num deserto, talvez aquela ovelha estava cansada ou até mesmo machucada. E o pastor, que não mediu esforços, ele põe agora aquela ovelha sobre os seus ombros e fica feliz, porque quando ele chegar para se encontrar com o dono das ovelhas, ele não vai ter que justificar a perda de uma ovelha, porque ele de fato encontrou aquela ovelha. E aí ele, no versículo 6, fala que indo para casa ele reúne os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Percebam que Jesus, como nós falamos no início, em todas as parábolas, ele tenta mostrar para os fariseus a importância que ele dava e que eles deveriam dar também para aqueles que estavam perdidos, aqueles que os próprios fariseus consideravam como publicanos, como pecadores. Jesus, ele estava tentando mostrar que existia uma importância, que existia um cuidado que aqueles homens deveriam ter com os pecadores, com os publicanos, com aqueles que se perderam. É interessante, tem um vídeo meu aqui no canal falando a respeito de Zaqueu, onde nós vemos que a multidão fala que Zaqueu era um pecador, por Zaqueu ser um publicano. E a tradição mostra que os fariseus, os escribas, eles tinham os publicanos como traidores, porque os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eram judeus que serviam para cobrar os próprios judeus. Então, se um daqueles judeus não pagasse, aquele publicano ele tinha que prestar uma conta para o imperador ou para os governantes daquela província. E ao prestar aquela conta, ele estaria entregando o seu vizinho, o seu irmão, da sua nacionalidade. Então percebam que os publicanos eles eram tratados como pecadores. A Bíblia não mostra se em alguma situação algum publicano acabou dedurando os seus irmãos ou subornando os seus irmãos num estilo de uma... Como que a gente pode colocar aqui? De uma milícia. Olha, me ajuda, me dá um valor a mais e fica tudo certo, molha minha mão, um suborno, uma propina. Mas na visão dos escribas e dos fariseus, os publicanos e os pecadores, ou publicanos, eram considerados os pecadores. Eles não deveriam ter parte com aquilo que era sagrado. E Jesus, por ser um mestre,
ele não poderia se contaminar com esses pecadores. E como eu disse, a Bíblia não mostra se acaso algum publicano venha tentado tirar vantagem, mas os textos mostram que eles eram pessoas odiadas na sociedade. Talvez algum deles tenha se perdido no meio do caminho por tentar agradar o seu chefe no seu trabalho, tenha se perdido do seu momento de religiosidade. Mas o Senhor ele fala, olha, mesmo a ovelha que se perdeu do aprisco, o pastor ele não deixa essa ovelha ir embora. Trazendo para os nossos dias, nós podemos perceber que Jesus ele não quer que nenhum daqueles que foram dados por Deus a ele se perca. Mas no decorrer da nossa caminhada cristã, muitas coisas acontecem ao ponto que nós ficamos desanimados, ficamos afligidos, ao ponto que, ao olhar para a fala de certos homens que se intitulam talvez até homens de Deus, acabam nos desanimando, nos tirando ânimo. E talvez a gente comece a olhar para o outro lado e começa a se afastar do rebanho. E ao se afastar do rebanho acabamos nos perdendo. Mas o Senhor Jesus, através dessa parábola, ele fala que o pastor ele não mede esforços. O verdadeiro pastor de João 10, o bom pastor, ele não mede esforços para ir atrás daquele que se afastou, para ir atrás daquele que está perdido. Porque às vezes aquele que se perdeu, ele pode estar machucado, ele pode estar ferido. Mas o verdadeiro pastor e aqueles que são obreiros, que devem se espelhar no verdadeiro pastor, deve buscar a ovelha perdida. E você que é uma ovelha perdida, talvez está afastado, talvez está distante dos caminhos do Senhor, existe uma oportunidade para você retornar. Existe um pastor, não um pastor terreno, mas um pastor celeste, um pastor divino, o supremo pastor, que te busca constantemente. E talvez você que está assistindo esse vídeo pode se encontrar nessa situação, mas saiba que Deus, ele pode te encontrar. E ao momento que ele te encontra, ele te pega nos braços, ele coloca sobre os ombros e ele te leva de volta. E ao trazer de volta a ovelha perdida para o aprisco, aquele pastor ele se alegra com os seus amigos e com seus familiares. Bom, este é o contexto da primeira parábola de Lucas 15. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer mais outro vídeo para a gente poder continuar falando da segunda e da terceira parábola. Desde já eu quero agradecer a você que nos acompanha neste canal. Não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, sugerindo aí conteúdos, porque em breve nós teremos muito mais conteúdos para vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima. Presente de casamento. É como se você, na sua casa, ganhou vários presentes de casamento e tem um presente que você ganhou que todo mundo que vai na sua casa vai ver. E você acaba perdendo esse presente que todo mundo vai na sua casa ver. E aquela mulher, ela não podia ficar sem. O texto fala que ela perde uma moeda e ela acende uma candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. É interessante porque aqui nós já temos o lugar aonde essa dracma foi perdida. Diferentemente da parábola anterior, aonde a ovelha se perdeu no meio do pasto, quem sabe até no deserto, a parábola da dracma perdida retrata aquele que se perdeu dentro de casa. Retrata a moeda que se perdeu dentro de casa, que talvez ficou entre os vãos, que talvez foi esquecida, que talvez não está no lugar de difícil acesso, mas aquela mulher representando aqui o Senhor que vai em busca daquele que se perdeu,
acende então uma candeia, acende uma iluminação para tentar encontrar essa moeda perdida e varre diligentemente. É uma busca com cuidado, é uma busca com carinho, para que ela não venha varrer qualquer coisa, ou ela não venha pisar em cima, venha talvez movimentar algum móvel, danificar aquela moeda, mas ela procura diligentemente até encontrá-la. E esse texto é interessante quando nós fazemos uma aplicação, porque primeiro nós falamos da ovelha que se perde ao se distanciar de um rebanho e talvez não consegue mais enxergar o caminho de volta para se aproximar do rebanho e acaba se perdendo. Mas esse texto agora, ele nos mostra sobre aquilo que é perdido dentro de casa. Aquilo que estava ali, fazia parte do contexto, do ambiente, era visto frequentemente, mas em determinado momento se perde dentro da própria casa. Talvez aquela mulher ela ficou um tanto relaxada com as suas dracmas e ao ter um descuido, essa dracma pode ter se soltado e ter perdido. Talvez essa mulher ela não cuidava tão bem daquilo que ela recebeu e por deixar em qualquer lugar, uma das dracmas acabou se perdendo. Mas o que me chama a atenção é que muitas das vezes alguns irmãos comuns nossos da nossa igreja, talvez da sua igreja, do seu ministério, estão ali, fazem parte, mas aparentemente estão perdidos dentro da igreja. Estão perdidos dentro da casa de Deus. Quantas pessoas que entram em cultos, sentam, oram, cantam, levantam, saem, mas estão com a sua mente longe. Estão dentro da casa, mas estão como se estivessem perdidos. Estão dentro da casa, mas não recebem a atenção devida do dono da casa. Essa mulher, ela acende uma candeia e ela varre a casa procurando diligentemente. E no momento que ela acha essa dracma perdida, ela se alegra, ela convida suas amigas e suas vizinhas para se alegrar. É muito interessante, porque quando nós falamos daquele que se perde dentro de casa, ou daquele que é membro de carteirinha de uma igreja, de uma denominação, e acaba se perdendo dentro de casa, existe uma responsabilidade muito grande para que o responsável daquela igreja, daquele ministério, possa identificar isso. O pastor da igreja ele precisa estar atento às atitudes, aos comportamentos, aos mais leves sinais da sua membresia, para que ele não venha perder dentro da sua casa a dracma ou aquela alma que está dentro de casa, mas não está recebendo atenção. Jesus, falando a respeito dessa parábola, está falando para os fariseus e para os escribas daquelas pessoas que eles nem prestavam atenção, aquelas pessoas que frequentavam a sinagoga